Saudações a todos, sou Marcos Ariano, Babalão e Calgundá. E esse é o canal do YouTube associado ao blog, o blog que tem textos, o blog tradicional, www.numilar-fa.com.br. Então, nesse vídeo aqui, dando continuidade à série de assuntos que eu estou falando sobre Ori, né, que na realidade é sobre o sentido da vida, o destino humano, o sentido da nossa existência, que esse é o tema que envolve Ori. Eu vou fazer um vídeo de resposta a um comentário que foi colocado num dos vídeos que eu fiz sobre Ori, de uma pessoa, eu vou falar logo a seguir, só que esse comentário é muito importante, um comentário muito pequenininho, tá? Um comentário, inclusive uma pergunta honesta, um comentário sincero, mas foi muito oportuno, porque ele vai justamente ao ponto de uma série de coisas que eu estou falando nesse tema. E aí eu quero parar longamente nesse comentário aqui, falar várias coisas que eu preciso para poder esclarecer esse tema para todos, tá certo? Então, e só lembrando também que eu tenho outros comentários para responder, vou fazer um vídeo só sobre resposta a comentários, né? Mas eu quero dedicar esse aqui porque está dentro do contexto Ori, tá bom? Então, quem quiser ouvir sobre esse tema, né, vai continuar ouvindo sobre Ori, no sentido dessa resposta, fique aqui, senão tem outros vídeos sobre o mesmo tema ou sobre outros temas no canal. Bom, para quem ficou, né, tá interessado, vamos lá falar lá. Esse aqui é um vídeo extra, eu não ia fazer esse vídeo hoje, mas eu achei bastante oportuno, né, então fazer. Então, qual é o comentário, né, foi naquele vídeo que eu Ori os Três Destinos, tá aí o vídeo, assista, né. A pessoa tem um nome aqui de usuário de Bebel8138, né, não sei quem é o nome dela de fato, e ela perguntou assim, né, Pois é um Odu karmático. Por que disso? Porque nesse vídeo eu faço um comentário sobre a questão do Odu Irosum, que traz uma mensagem, né, em relação à questão da escolha da vida, que eu vou falar um pouquinho mais aí. Aí ela deve ter pegado esse trecho, entendeu, e está comentando sobre esse Odu karmático, que ela está chamando, que é o Irosum, né, Irosum Meiji. Então, o comentário dela, pois é um Odu karmático, só traz desgraça. Como uma pessoa nasce nesse Odu? É a pergunta. Não sei. Como é, babá? Esse é um Deus como cristão que castiga? Essa foi a pergunta dela. Então é só isso, tá certo, né? Então, pois é um Odu karmático, falando do Irosum Meiji, só traz desgraça. Só traz desgraças. E ela pergunta como uma pessoa pode nascer nesse Odu, tá certo, né? E ela não entende isso, né? E pergunta se Deus, por que uma pessoa poderia nascer com essa desgraça e por que Deus, por que o nosso Deus é um Deus, pergunta, se o nosso Deus é um Deus que castiga, a visão de Deus é um Deus que castiga, né? Tá certo? Então, cara, a Bebel 8138, eu vou responder aqui longamente o seu vídeo, perdão, a sua pergunta, tá certo? Não só nesse vídeo aqui, mas eu tenho várias coisinhas para falar em pedacinhos. Isso é uma cebola e eu vou descascar ela em pedacinhos, tá? Bom, vamos lá. Bem interessante, muito interessante a pergunta, né? Tem tudo a ver com o tema de Ori, destino, sentido da vida, Odu, junta tudo junto. Então é uma dúvida honesta e sincera e eu vou responder ela. Bom, vamos lá. A primeira coisa, respondendo direto, a Bebel 8138, Bebel, pode ficar tranquila, não é nada disso que você está imaginando, não é assim. O que você está falando é uma interpretação válida, você deve ouvir essa interpretação de muita gente falando, mas eu que estudo esta religião, estudo e faço sobre questão, sob o ponto de vista de teologia, para tirar daí uma teologia, um entendimento da nossa relação com Deus, nossa relação da própria religião, né? A religião é a relação com Deus, né? Com a vida. Posso dizer para você que fica tranquilo, não é nada disso que você pensou. A forma como a gente interpreta a vida através da religião é totalmente diferente dessa visão que você tem. Mas o que me motivou muito foi que, sim, essa visão sua é real. Tem pessoas que pensam e transmitem as coisas dessa maneira, tá certo? Mas são pessoas que não entendem teologia, não entendem a religião. Tem muita gente por aí. Então a primeira coisa que eu quero dizer a você sobre isso, né? Estou respondendo a sua pergunta é válida, tem pessoas que falam isso desta maneira,
E o que acontece foi uma coisa que eu comentei no vídeo anterior, esse aqui. O que é teologia? Você tem lá, ó, os textos sagrados que são os mesmos para todo mundo. A pessoa tem que se debruçar nesses textos sagrados, entender qual é a estrutura de uma religião, né? Isso aí você tem que ter um ponto de vista de teologia, do que é uma teologia, do que é uma teogonia, do que é a teodiceia. Você tem que entender como você tem que pegar aqueles textos e dividir eles, entendeu? Então existe um conhecimento teórico, tá certo? Para você pegar aquilo ali. Não basta você pegar as coisas papapá. Você tem que chegar e pegar aqueles textos e vai dividir muito bem, para que as pessoas possam entender: isso é teologia, isso é teodiceia, isso aqui é o mal, isso aqui é a teogonia, essa aqui é a parte da relação com Deus. E você vai separando os assuntos cruzados. Só vou mostrar uma coisa para você. Ó, isso aqui, tá vendo isso aqui? Isso aqui são apenas anotações, né, resumos que eu faço do ponto de vista de teologia do que está em Fá. Eu pego o que está em Fá, eu pego meus textos sagrados da minha religião, e aí eu cruzo os assuntos, pego os assuntos de forma cross, assim, de forma transversal, e vou pegando os assuntos, encontrando as informações em diversos odus e vou juntando aquelas informações para abordar aquele tema. Tá certo? Então, só isso aqui, ó. Isso aqui é só isso, mais nada. Aqui é só esse tipo de compilação, tá certo? Mais nada. Por quê? Porque não adianta você pegar uma fonte sagrada, né? Ou seja, uma fonte de verso como essa aqui, ou essa daqui, por exemplo, né? Bem conhecida, que tem isso aqui é uma parte pequena dos textos, né? Parte pequena, ainda tem muito mais textos ainda, né? Não adianta você pegar isso aqui tem as minhas anotações, né? Não adianta você pegar isso aqui e pegar aqui dentro desse texto aqui, né? Aí eu já estou aqui, lembra que se eu fazer uma parte, porque eu estou fazendo isso aqui, só para a gente entender, porque eu estou explicando Ifá, né? Lembra, esse canal eu explico Ifá, religião através de Ifá. Eu estou explicando Ifá, as pessoas querem aprender Ifá, eu estou mostrando como é que eu ensino. Mas então eu pegar aqui, ó, um pedaço qualquer, aí pegar um Odu, eu pego aqui Irosu Meiji, por exemplo, né? Como você citou, Irosu Meiji. Esse aqui é o Irosu Meiji, não são os Omu, não é o Apolar de Irosu. Não adianta eu pegar aqui e ler os versos que estão nessa informação, nesse Odu. Por quê? Porque quando a gente fala sobre o ponto de vista de entendimento da religião, da nossa relação com Deus, da relação com o mundo, as informações não estão só no Odu. Elas estão em vários. Então você tem que capturar esses locais, reunir esse entendimento. Falar, por quê? Porque cada Odu fala sobre um tema, sobre um tipo de assunto, sobre um tipo de abordagem dessa nossa relação com o mundo e com Deus. Irosu tem um foco, o Bará tem outro, o Oxé, Odi. Cada Odu tem um sentido, né? O sentido principal dele. E ali você encontra no Apolar, que é a combinação dele com os demais, né? Você encontra as variações daquele entendimento. Tá? Então, e nessas variações é que você obtém, opa, esse aqui é aquele tema, opa, esse aqui é aquele tema. E aí você tem que pegar ele, atravessar isso tudo aqui, né? Tem mais ali que eu tenho. E você vai sacando as informações, montando. Eu faço isso há muito tempo e vou dizer que vou ter que fazer ainda durante muito mais tempo. Porque tem muita informação, às vezes você passa, não prestou atenção, você tem que separar um tema, isso aqui fala sobre aqui, então uma segunda leitura você acha o assunto, eu vou lá e faço um resumo, cria referência para poder achar. Então esse é o trabalho de teologia. Então isto é você pegar uma religião, olha só, tema que eu falei no vídeo passado, os textos sagrados da religião, e entender eles e gerar a teologia. Para você, né? Lembra? Então assim, então a teologia sempre é uma interpretação desse texto sagrado aqui. E é por isso que muitas pessoas podem ter interpretação diferente, ou teologia diferente. Por isso que eu dei o exemplo no vídeo passado, no caso da Bíblia, né? No caso da Bíblia, no qual você tem um texto único, dois grupos de texto, o Antigo e o Novo Testamento, né? Você tem a Torá e o Novo Testamento, e você tem, cara, entendimentos diversos desses textos.
Eu vou dizer para vocês que os entendimentos são muito variados no que diz respeito ao que está no Novo Testamento, e por isso que eu acho que o Novo Testamento é muito ruim, muito ruim. Isso é um tema que eu quero falar em outro dia, né? Mas é uma obra humana que foi sacralizada por humanos, com referências muito contraditórias, informações aí nem sempre confiáveis, e que estão sacralizadas e se tornaram referência, se tornaram a vontade de Deus porque homens criaram. Então o Novo Testamento é muito, muito, muito complicado. Muito complicado. Mas no geral, a parte do Antigo tem menos visões, apesar de terem visões, né? Os próprios judeus têm umas seitas, né? E as seitas elas divergem um pouco do entendimento disso, o que é normal. Mais uma vez, o que é normal? Não tem nada errado disso. Você tem um seito. Um grupo montou uma teologia sobre isso, um entendimento com pequenas variações. E aí você usa aquela que você achar conveniente, tá certo? Dessa maneira, encerrando essa primeira resposta aqui, primeira parte da resposta. É natural, é normal que você vai encontrar nesta religião, em qualquer religião, pessoas que falam entendimentos diferentes do texto. Não existe nenhuma forma de você filtrar isso de forma natural. É normal que pessoas tenham e vão continuar tendo entendimentos. Filtrar no sentido de que, mas as pessoas falam isso e falam aquilo. Olha só, no que diz respeito à teologia, isso sempre vai ocorrer. Sempre vai ocorrer, tá certo? Nessa religião tem um pouquinho mais grave, que são pessoas que são babalaô e que deveriam olhar os textos sagrados do ponto de vista de teologia, de religião, de entendimento e de explicação, e que não fazem isso. Fazem mais ou menos uma abordagem dessa, que você está citando, que é pegar um Odu e falar, isso aqui é aquilo, isso aqui é aquilo. Está cheio, eu vejo no mundo real e vejo aí na própria YouTube, pessoas que ficam falando de Odu. Esse pessoal, babalaôs, que estão aí falando de Odu no YouTube, olha só, não entenderam ainda em Fá, não entenderam. O cara que faz um vídeo, vamos falar de uma área média, o área média é isso, o área é isso, o área é aquilo, o área é aquilo. Cara, se ele for babalaô, porque às vezes não é, pode ser um alfacã, pode ser um simpatizante, pode ser um cara de candomblé, lembra, se for babalaô, cara, ele não entendeu ainda em Fá, não. Ainda não recebeu lá o espírito de Elá para ele compreender o que ele está fazendo. Porque ele pegar na internet, pegar um vídeo, um Odu, e sair falando daquele Odu, ele não entendeu qual é a missão dele, qual é o objetivo dele, o que o Olodumare espera dele, o Orumilá esperam dele. Não entendeu. Por quê? Porque falar de um Odu, ou de dois, como a gente combina, ou de três, só tem um único sentido quando aquela pessoa para a qual você está falando está ali na sua frente em uma consulta. Quando a pessoa está ali consultando Deus, né, através de Orumilá, numa consulta de Fá, usando como instrumento o babalô, que o babalô é apenas um instrumento, o cara que lê mensagens, é isso. Ele não é nenhum profeta, nenhuma pessoa especial. Ele não faz nada, ele não faz profetização de nada. Ele só recebe as mensagens, passa, e ele tem que ter a capacidade de fazer aquilo da forma mais ética, mais calma, mais paciente e mais cuidadosa possível. Porque as pessoas entendem mensagem de formas muito distintas. Quando você trabalha com Fá, quando você consulta pessoas, você entende como é perigoso as coisas que você fala para as pessoas ali, porque nem todo mundo tem um entendimento frio das coisas, tem entendimento de pessoas que se impressionam demais. Então é muito cuidadoso. Então, falar sobre um Odu, assim, só tem sentido nessa situação que eu escrevi. Fora isso, a minha visão é isso aqui, ó. O Babalô fala da religião, então fala de vários Odus, ele fala de um tema. E aí no tema ele busca em vários Odus, que é o que eu falo aqui também. Eu estou fazendo aqui aquilo que eu acredito que deve ser feito. E não falar de Odu. E a explicação que eu estou dando é essa. Então é o seguinte, eu sempre procuro fazer assim, quando eu me posiciono sobre alguma coisa, eu faço dessa maneira, por causa disso e baseado naquilo. É assim que eu faço, é o que eu estou fazendo com você. Então por quê? É assim, os Odus têm informações pontuais e direcionadas. Numa consulta você usa uns 2 ou 3 ali, para poder entender a complexidade da situação, mas não é aleatoriamente usar 2 ou 3, eles se complementam no negócio, e é muito, muito consistente isso, né, na consulta, mas tem a ver com aquela pessoa. Fora isso, cara, você puxa uma informação, puxa outra, e você tem que juntar o contexto, tá certo? Então,
Essa parte é isso, pois é o seguinte, para ilustrar essa coisa que eu digo, por que eu vou estar falando aqui umas explicações, você vai ouvir daqui a pouco, e por que você está ouvindo pessoas que falam coisas distintas. Aí, mais uma vez, como você combate a desinformação? Não é o proibindo as pessoas de falar, não é dizendo que a pessoa está falando mentira. Hoje em dia recebeu um adjetivo eufêmico chamado fake news, eu não sei nem o que significa fake news, né? Não sei o que significa, mas assim, não tem sentido na língua portuguesa a gente ficar aqui falando de fake news. Nós estamos falando de mentira, não é isso que eu estou falando? Mentira. Entendeu? Acho que não é assim, não é segura as pessoas. É dando oportunidade que todos possam falar, possam explicar o contexto dela. E você neutraliza a informação ruim com informação boa. É assim que funciona. Entendeu? A informação boa vai prevalecer. E sempre vai caber a você que está ouvindo a análise e a avaliação do que você acha que é certo. Eu não posso aqui dizer para vocês que essa é o certo. Não, você vai ter que ouvir, achar que o que eu estou falando é razoável e acreditar nesse meu entendimento, né? Ou do outro. Ah, esse cara está falando uma bobagem, não é nada disso. Cara, é isso. É normal esse entendimento, ok? Então, primeiro essa parte. Vamos à segunda parte da resposta. Vai ser, olha, 16 minutos, né? Vai ser longo isso aqui, né? Uma perguntinha, uma longa resposta. A segunda parte diz respeito à questão que você falou assim, como uma pessoa pode vir ao mundo com esse, ou do karmático, como é que a pessoa pode nascer com isso? Foi isso que você usou essa expressão, né? A gente sempre diz isso, né? Você nasceu com esse Odu, ai que desgraça, eu nasci com esse Odu, então eu tenho um karma para cumprir, não sei o quê. Esse Odu vai desgraçar a minha vida. Então eu vou falar sobre esse aspecto. Olha só, eu já expliquei sobre esse aspecto, esse negócio de Odu de nascimento e a relação de Odu com a nossa vida em vários vídeos anteriores. Eu recomendo que olhe lá, provavelmente nessa série de Ori, eu acho que você deve ver, se você ver a série de Ori, existem playlists de assuntos específicos, então veja essa playlist de Ori. E também tem a playlist de Odu de Nascimento, né, de Koxiaê, que eu explico essa coisa de Odu de Nascimento. Então eu vou falar sobre esse ponto de vista. Esta visão de que você nasce com esse Odu como se fosse um karma que ele dera para sofrer por causa desse Odu, é uma visão equivocada da forma como esta religião interpreta. Tá certo? É uma visão equivocada. Eu vou ter que fazer um outro comentário estrutural, mais longo, mas logo a seguir esse aqui, mas eu precisava falar isso, tá? Para tranquilizar a sua alma, a alma de vocês. Essa visão é uma visão equivocada. Não é assim que nós entendemos essa questão de Jodu e de karma, de destino. Para isso que serve essa série de vídeos sobre Ori. Ori, não estou tratando da cabeça de ninguém, nem da jaguar de ninguém, estou tratando do sentido da vida. Então, nesta série, se você prestar atenção nos Odus, eu explico como é o processo de nascimento. Esse é o detalhe, entendeu? Então lá tem a explicação de como você nasce, como, né, você vai para naqueles 3 destinos está explico isso, como é que você faz o processo de nascimento. Está tudo explicado lá, tá certo, né? Então, então você não nasce, ninguém lhe dá um Odu para fatalizar a sua vida ou tornar ela uma coisa impossível, difícil ou ruim. Não é isso. Não é isso. Odu, como eu já expliquei naquele monte de texto, Odu são capítulos. Odu são, eu tenho um outro vídeo que eu falo, tem vários vídeos que eu falo sobre o significado, o que é Odu, né? Então, olha lá, Odu são capítulos os capítulos de um livro, de um texto sagrado. Capítulo de um texto sagrado. Então, e cada Odu desse é especializado, cada capítulo desse fala sobre uma parte da nossa vida, da nossa relação com a vida, nossa relação com Deus, nossa relação com a humanidade. Vamos resumir assim, relação com a fé, tá certo? Relação com o mal. Tem vários Odus, cada Odu tem uma especialização. Tem um vídeo bem antigo que eu explico isso, eu explico 16 Odus que cada um trata. Então, aquilo ali são capítulos, são textos. Então, Odu é um signo, é um desenho, que é a forma como o Bobalô recebe ele, a gente vai lá, e eles são mensagens. Então, assim, não é assim que funciona. Tá? Na realidade é o seguinte, você vem para a Terra do jeito que você, aí como está no Ori, do jeito que você definiu, e o Odu reflete o que você já está lá, tá certo? Então assim, o Odu não é o que foi jogado em cima de você. O Odu é a forma como nós, babalaos, entendemos
a sua vida, a sua situação, o seu momento na vida, os seus problemas, entendeu? O Odu, ele é a forma como a gente, é o espelho, ele reflete aqui a sua situação. Então, como são textos muito amplos, quando você chega lá com uma série de problemas na sua vida, as coisas dando certo, ou as coisas dando muito certo para você, ou as coisas não dando tão certo para você, faltando alguma coisa para complementar, as coisas dando muito errado, porque, cara, quando a pessoa vai aí fala, você não é só as pessoas que estão em má situação, você tem gente que está em todas as situações, fala assim, não, você está muito bem, está tranquilo, vamos, inclusive está para melhorar, está faltando alguma coisa aqui, você está faltando algumas coisas complementar, e esse tipo de ação sua vai fazer você ter mais sucesso. Então, aquilo que a pessoa está vivendo, naquele momento da vida dela, aquela situação, para a gente, Deus, né, Orumilá mostra para a gente através daquele signo. Então, através daquele signo, o que Orumilá me diz? Ó, nos textos que estão, nas histórias, nos versos que estão neste capítulo de Fá, nesse Odu aqui, você vai encontrar a explicação do que está acontecendo com a pessoa. Não só a explicação do que está acontecendo, mas principalmente a explicação das causas do problema dessa pessoa, através de histórias similares, de situações metafóricas, de metáforas que vão refletir o que aquela pessoa está fazendo de certo ou fazendo de errado. Tá certo? Ou onde ela está ligeiramente falhando. Entendeu? Então, olha só. Eu quero dizer que Odu é o reflexo disso. Então, não tirem da cabeça esse entendimento de que você foi amaldiçoado por um Odu. Não. Lá naquele vídeo eu falo. Você vai a Deus, você pede o seu destino, baseado no que você pede de destino, Deus, lembra lá, Deus vai lhe dar o destino que você pediu, mas Deus também vai lhe propor um outro destino, o que são destinos, outros objetivos para essa vida, ele vai lhe propor, olha só, você quer isso, eu estou lhe propondo, baseado em quê? Aí é ilação minha, ilação de Obalaô, baseado na sua vida. Por quê? Mas por que a ilação? Porque está em outros Odus de Faz, tem essa informação, baseado na sua vida anterior, no seu rumo, nas N vidas que você teve lá. Ele pode lhe propor, né, trazer para você novos objetivos, para esta vida que você vai aqui, que é com Legba. Olha só, ao que você escolheu, estou adicionando isso aí. Isso, né, faz parte da sua vida, os seus créditos ou seus débitos, ou eventualmente a sua tradição familiar, coisas que você agregue lá. Com Legba, ele é proposto, ou até missões que Deus precisa que você faça aqui na Terra em nome de Deus. Por isso que nascem as pessoas que são destinadas a ter uma missão de Deus nesse mundo. A Kulegba. Você vai avaliar isso. É o que está lá no verso. Você vai avaliar. E se você concordar, aquilo vai virar Ayamó, que é o destino que você recebeu. Então, o destino que você recebeu é junto de duas coisas. Então, o que você vê, e quando você encontra isso, Ayamó, o que vem? Deus vai juntar, vai dar para você instrumentos, habilidade, vai te dar o axé, vai te dar ou conhecimento, habilidades que você traz do Orumpa-Ê, ou ele vai te dar um axé dele, né? A parte mágica, de magia de Deus que ele vai dar, colocando você aquela propriedade, vai te dar lá, e vai te associar a um orixá que vai te ajudar nesse caminho que você escolheu. Então, a escolha, sabe quem você escolheu. Isso tudo é o que a gente reúne no que é o Ori, tá certo? Essas coisas poderosas, receber o orixá faz parte. Aí você tem uma ligação visceral, basilar com o orixá, porque o orixá faz parte do seu ser. E essa coisa, aí entra o fator da determinação, da sua dedicação, do meu pará, que você vai na casa de Ajalá para que Ajalá bota aquela coisa que vai proteger essas coisas que Deus no caminho de nascimento. Foi essa historinha que eu contei, por isso que o Obi-Ogundá é importante a Fuapé entendeu o verso lá, né? E que se você não tomou os cuidados adequados, o que acontece, porque apesar disso tudo, essas coisas podem se perder e você chegar aqui prejudicado. Mas isso não muda o seu destino, não muda os seus objetivos, isso não muda, olha só. O fato de você não ter escolhido um bom Ori lá, ou ter dado azar na escolha, alguma coisa que seja assim, não vai mudar o seu Ayamó, tá certo? Né? Não vai mudar nada disso, por quê? Porque isso continua. Aí por isso que o Ifá diz que o Ori está associado à questão de como você executa aquilo na Terra, a facilidade ou dificuldade que você vai ter. O que eu posso interpretar como uma coisa normal. Algumas pessoas podem ter mais dificuldade para conseguir atingir aquilo, outras pessoas podem ter mais facilidade.
né? Isso reflete, olha só, este modelo que eu estou mostrando para vocês, o modelo teórico que essa religião constrói, olha que por isso que eu gosto muito dela, por isso que eu adotei, ela reflete muito bem o mundo real. Então, olha só, eu estou dando a vocês aqui uma explicação, que eu vou evoluir mais um pouquinho aqui nessa resposta, de como é que essa religião entende essa questão do nascimento e da vida, e como eu falo para todos os temas que eu digo aqui, porque isso me impressionou, porque eu estou nessa religião. Porque todas essas explicações teóricas são muito razoáveis, são muito fáceis de entender, são muito consistentes e refletem aquilo que a gente vê no mundo real, a forma como as pessoas procedem no mundo real. O fato de você ter essa impressão de todo mundo, tudo quanto é religião no mundo, entender que você tem várias vidas, tem renascimento, entender que você nessa vida tem que ter um valor ético moral porque você vai ser julgado, tudo isso que a gente está muito consistente, reflete o mundo real. O fato de pessoas virem e terem um objetivo sempre aquele na vida, as pessoas serem diferentes, as pessoas não serem igual, robôzinhos, vai pra lá, vou, não é? A gente não vive como se fosse cocô na Bahia, apesar de que também existe na religião a explicação que está em Orço Médio, porque você pode ter sido, ficar na vida como cocô na Bahia, indo para cada lado que você vai, né? O pessoal de Sagitário aí, né? Sagitário com Sagitário, entendeu? Então, assim, e por que que pessoas têm mais dificuldade, pessoas têm menos dificuldade, porque pessoas falham? Então, tudo isso, tudo que você vê no mundo real tem uma explicação sacra, uma explicação teológica consistente, sem ser forçada, natural. Ou seja, olha só, eu dou a explicação do todo e essa explicação facilmente se converte para entender as exceções. Eu vejo, né, eu estudo outras religiões, vejo as explicações de outras teologias, e eu vejo, às vezes, quando você fala uma coisa, a pessoa não sabe o que dizer, né? Numa situação dessa, que a pessoa tem dificuldade, o cara fala assim, agora o que eu vou falar? É o demônio, o diabo que está aqui atrapalhando a sua vida, você tem que vir a Deus que vai afastar o diabo, é por causa disso que você está tendo sucesso. Olha só, a pessoa não tem explicação para você. Quando o cara chega, fica, né, vociferando lá que é o diabo e não sei o que tá lá, é porque ele esgotou, ele não tem explicação, ou seja, aquela teologia não explica merda nenhuma para ele, tá certo? E aí ele tem que chegar a inventar esta bobagem, ficar assustando as pessoas, para encerrar o assunto com ele, entendeu? É isso. Então, eu tô falando do negócio, então, tô falando do odor que você recebe, dessa sua informação. Então, deixa eu me reposicionar aqui, né? Olha lá, acalmando aqui, eu já fiquei, Babalô não pode ficar muito exaltado e muito menos as pessoas de Calgundá, né? Não podem se exaltar, né? Então, vamos lá, estou ficando muito calmo. Então, o que eu estou explicando para vocês é o seguinte, que você não é amaldiçoado pelo odor. O que eu estou falando é que você vai a Deus, você escolhe tudo o que você quer ser nessa vida. O seu jeito, né? Você recebe e você vem com isso aí. O que você veio eu, Babalaô, para poder entender, vejo como mudou. Então, olha só, você não foi amaldiçoado. Você, olha, lá no céu, não existem uns modelinhos assim de desgraças, de benesses, que Deus, quando você chega assim, esse cara aqui, eu vou pegar esse aqui, joguei para você. Não. Não é o que está nos versos. É você que vai lá. Você que configura o que você quer. E baseado no que você pedir, no que você desejar como objetivo para a sua vida, é que Deus vai configurar o que você vai ter. O que você recebe lá é exatamente aquilo que você planejou para você, da melhor forma. Então, Deus, existe uma aliança neste momento que você faz essa entrevista. Existe sim uma aliança entre Deus e você para a sua felicidade. Por isso que o título desse questionamento é Deus é mau? Já estou começando a responder aqui, eu vou responder mais no final. Não, Deus não é mau. Veja bem, essa é a explicação teológica de por que não existe mal em Deus. Eu estou abordando aqui, já ia falar mais no final, já estou adiantando aqui o assunto. Deus não é mau. Por quê? Porque a gente, não é porque eu estou dizendo para você que Deus é bom, porque muita gente diz, não, Deus é bom porque é bom. Mas como é que a gente sabe se é bom mesmo, né? Onde está refletido isso? Está refletido na religião. Estou lendo para você o que está no verso. Por isso que eu li o verso de Job e Ogundá.
Você vai lá, você pede, Deus lhe concederá o que você pediu. O Idoú mostra naquele livro dele inteiro isso. Deus vai lhe conceder o que você pedir e vai lhe dotar dos melhores instrumentos possíveis para que você tenha sucesso. Então fica claro que o objetivo de Deus na sua vida é lhe fazer feliz, é que você tenha sucesso nessa vida. Este processo que eu expliquei no Biogundá, no texto, mostra isso. Você ganha aquilo que é necessário para você ser feliz. Não existe na intenção de Deus junto a nós, em nenhum momento, o mal ou uma coisa assinalada para você ter uma vida ruim, uma vida de provações. Não é isso. Não funciona dessa maneira na visão dessa religião. Eu vou falar sobre isso logo a seguir. Essas são as visões da religião sobre a vida. Entendeu? Então isso não funciona assim. Então Deus sim. Por que eu não posso dizer, né, na minha teologia de fato, que Deus é bom? Por causa disso. Deus lhe concede e Deus lhe ajuda. E Deus tanto ajuda, tanto que é o seu bem, que ele faz o quê? Que ele te dá os instrumentos, o axé, o orixá, a ligação com o orixá para você suportar você. Deus criou os orixás, ou seja, os orixás são as emanações de Deus. Olha só, os orixás são emanações de Deus que se conectam a ele, né, os orixás. Apesar de estar no Orum, eles estão intimamente ligados com o Aê, e no Aê os orixás ajudam a gente na vida. E Deus coloca o oráculo de Fá, que é a forma de você chegar e recorrer a Deus. Diz, Deus, está dando alguma coisa errada aqui, eu não estou conseguindo me sair bem. Então, assim, olha os instrumentos que ele cria. Ele te dá os instrumentos que você pediu no seu Ayamó, né? Te dá os acessos todos, você monta o seu Ori, essa sua, vamos dizer assim, a sua cabaça espiritual lá de energias, de forças, de virtudes que você vai trazer, tá? Ele coloca o oráculo para você poder se comunicar no caso de problemas com ele, coloca os orixás para poder atuar na sua vida, né? E, mais ainda, ele coloca o anjo da guarda, o Ori, a divindade pessoal, para poder garantir que você fique sempre alinhado e o bem venha para você. Entendeu? Então, esta Constituição que eu acabei de escrever para vocês mostra que não existe em Deus nenhum momento, nenhum risco, nenhuma vírgula, não tem vírgula aqui de mal nisso. Ele preparou tudo para que você tenha a melhor felicidade, a melhor prosperidade, o melhor bem de tudo. Então, por isso que eu posso falar, dando essa explicação toda da vida, eu posso dizer que Deus quer o seu bem. E a questão de se você fizer o mal, aí é outra questão. Depois que você volta da sua vida, né? Você falou lá com o Libodegra, você volta da sua vida, você será julgado pelo conjunto da sua obra. Você não vai ser julgado por atozinhos individuais, ali aquele negócio, o conjunto da sua obra. O bem que você fez às outras pessoas, o bem que você faz, tá certo? Você vai ser julgado não é pela sua relação com Deus. Você vai ser julgado pela forma como você se relacionou com a vida, com as pessoas, com o mundo. Isso. O que interessa, já falei várias vezes isso, o que interessa para Deus é como você vive. Não interessa para ele se você atinge aqueles objetivos, se você fica milionário, ou se você fica pobre, humilde o tempo todo. Isso não interessa, isso é parte individual, isso é o seu objetivo. Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? É como você vai executar isso. Qual será a ética, a generosidade, a gentileza que você vai ter para com as outras pessoas em volta de você. É isso que Deus vai julgar quando você sair, a forma como você conduziu. E baseado no julgamento, você poderá ter méritos, deméritos ou, vezes, punições, se você foi mal. E vai ficar lá. Só que e uma vez isso aí resolvido, quando você renascer, isso já foi definido. O que está na religião está em Oiacumeji, está em Otuameji, isso já foi resolvido. Então, quando você nasce, você começa o processo zerado com Deus. Vou chegar, vou pedir uma nova vida. Claro que, baseado em algumas coisas que aconteceram, ato seu, você pode, como parte da nova vida, o Akun Legba, né? Você pode receber, incluindo a questão de você ser tirado. Eu já expliquei isso quando eu falo sobre destino. Você ser tirado da sua linhagem familiar, você vai para uma outra família, porque você foi uma pessoa, aquilo é uma forma de punição, tá certo? Existem formas de punição de Deus lá. Mas olha só, o julgamento é posterior à vida.
As punições são posteriores aqui. Quando você volta para o início do ciclo, você voltou com tudo aquilo resolvido. Olha só, já fiz, já fui julgado, já tem lá, ou eu vou ter crédito mais dificuldade aqui no Aconlegmar, ou eu já cumpri meu período de punição aqui no Norum Buruku, tá certo? Quando você começa, de novo, Deus está ali, aberto para você pedir, estabelecer com ele o seu Aconlean, ele vai lhe dar um Aconlegmar, você vai aceitar, e você tem a opção de aceitar ou não o seu Ayamó. O Ayamó é claro que é alguma coisa que você aceitou. Você aceitou daquela maneira. Então, respondendo o negócio, não existe um destino que você vem aqui, você saiu aqui, olha só. O Ayamó, se você tem alguma coisa, foi qualquer coisa que você decidiu antes de nascer lá no Norum. Então, assim, o que você tem na sua vida, seja de meta estabelecida, está no Ayamó e foi uma coisa que você decidiu. Então, em nenhum momento desse modelo aqui, me mostrou, para que eu possa falar, um Deus mau. Eu não estou vendo em nenhuma dessas fases aqui maldade de Deus. Mas tem a punição. Claro, a punição é alguma coisa que lhe é dada por uma coisa que você fez aqui. Mas veja que na interpretação que essa religião tem, você não vai passar o resto da vida no inferno sofrendo, sendo humilhado, diariamente, ou, sei lá, o resto da sua existência. Não estou dizendo que nada disso, estou dizendo o seguinte, olha, existe uma certa punição aqui da alma e você volta, mas quando você volta zerado. Você volta zerado com tudo lá. Claro que toda a vida é uma dificuldade. Lembra, Deus coloca aqui pra gente as Adjels, a Diogun, né, para nos testar, né? Os demônios católicos são aqui para, né, o que os católicos entendem como demônios, nós entendemos com outros nomes, estão aqui para testar, para quê? Para que Deus saiba que você é de fato merecedor daquilo, tá certo? Então, só um momento. Desta maneira, deu uma pausa aqui, né? Como eu falei, as pessoas de Gaon dá para ter uma pausa, assim, para poder... Brincando aí, vamos lá. Mas é sério. Então, não existe, neste processo que eu descrevi para vocês, e eu não estou descrevendo agora convenientemente para explicação. Eu estou repetindo apenas aquilo que eu já falei nos vídeos todos de Ori. Não existe neste processo, e agora eu estou apenas analisando, interpretando, não existe neste processo de criação o mal de Deus. A gente, assim, nada me indica, e eu falaria a verdade para vocês se fosse isso, nada me indica que existe o mal vindo de Deus para nos transformar, para fazer a nossa vida uma vida desgraçada e ruim. Então, esta visão de que você recebeu de Deus você vem de ossada, mas o pessoal diz, uma coisa mal para você sofrer na sua vida, espiar aqui, né, fazer expiação. Não é o que eu encontro na religião. E esse processo todo que eu descrevi para você, que eu não preciso voltar a falar aqui, né, volta aí a vídeo se quiser entender, não mostra intenção maligna de Deus. Então Deus não é mau. Deus não é mau. Porque se Deus fosse mau, que ele quisesse que a gente se desse mal na vida, que fosse infeliz aqui, ele não nos teria dotado de tudo que ele precisa, ele não teria colocado o oráculo para você poder recorrer e pedir ajuda, não teria colocado todo esse supernatural aí para você fazer os reboses e poder corrigir os seus problemas, não teria colocado os orixás aqui para suportar a vida, porque olha só, essa é uma grande diferença dessa abordagem, das explicações que eu dou da teologia, e um monte de imbecil fala aí. Os orixás não são elementos da natureza. Deus não colocou aquilo para cuidar das aguinhas, da plantinha, do foguinho, do arzinho, da nuvenzinha. Isso é uma visão ingênua, cara. Isso é uma visão assim, desprovida de conexão com a realidade. Isso está no Odu. Mas por quê? Porque isso está claramente explicado no Odu Oxatuá. Então basta ver aqui no canal, tem dois vídeos que eu falo sobre, ou talvez mais Deus, tem 2 vídeos que eu falo sobre o Odu Oxatuá. E você vai ver lá a explicação. O Odu Oxatuá é um longo Odu, um Odu, em que você tem lá toda a explicação da vinda de Deus para cá, e também existem outros Odus. Então, assim, há o sentido da existência do orixá, né, dessa manifestação teândrica de Deus. Deus se manifesta teandricamente através dos orixás, essa emanação de Deus, como se fosse anjos, arcanjos, é o nome que você queira dar para isso, né? O sentido da existência do orixá é suportar a vida humana, apenas isso. E eu tenho isso, né? Eu vou publicar um livro sobre teologia de Fá.
e que está lá. Esta presunção de que os orixás tomam conta de alguma coisa que não seja a vida humana é uma presunção baseada na ignorância, na falta de conhecimento. Ignorância no sentido literal da palavra correta, de ignorar alguma coisa que se deveria saber. Não estou ofendendo ninguém chamando a pessoa de ignorante. Ignorante é se você é ignorante é que você não sabe alguma coisa. Então é baseada na ignorância de que não tem, não faz parte do contexto teológico dessa religião, essa coisa de orixazinho tomando continha de plantinha, aguinha e ventinho, solzinho, não tem. De acordo com essa religião que tem na teologia, que somente ele, Deus, o Lodumare, Deus é que cuida de tudo, a vida, a emanação e tal. E por que eu estou falando isso? Porque existem, e esta questão, existe um Odu especificamente que trata sobre isso, quando os orixás disseram que ia tomar conta, deu tudo errado. Para mostrar o seguinte, quem cuida da vida, da existência, de tudo, o axé do mundo, vem apenas de Deus, do único, do Deus superior. E os orixás? Os orixás só tem sentido se existir a vida humana. Se não existir vida humana, não tem sentido ter orixá. Esquece. Então, tá aqui, ó. Nós, orixá e nós. Só tem sentido nesse momento. Como eu falo sempre no meu vídeo de orixá, orixá é uma manifestação humanizada, humana. É Deus humanamente se manifestando, né? Como os católicos falam, é analogia entes. Analogia entes. Ali você vê Deus, você reflete nele, no seu caráter, no seu arquétipo. Você vê Deus, ele se refletindo. Ah, eu sou igual a Deus, é isso? Porque Deus diz que somos iguais a ele, não é isso? É verdade. Os orixás, quando a gente fala assim, não, somos feitas de mais semelhança de Deus, assim, pode ser que sim, né? Não dessa maneira, mas o fato de Deus se manifestar através de orixá e a gente se identificar através de orixá, né? Aquele negócio, Deus se reflete, a gente mostra esse tipo de coisa. Tá certo? Vamos lá, continuando. Eu digo uma interrupção aqui, estou retomando. Falei de orixá. Tá bom, já vai ser suficiente. Outra coisa, o anjo da guarda, coloca para cuidar do seu destino. Aí eu estou de fato ressignificando alguns elementos teológicos que as pessoas falam um montão de coisa. Que não são, eu tenho que explicar por quê, porque isso não é baseado em alguma coisa que está em Fá, gente. Então eu tenho que chegar a dizer, gente, não é dessa maneira. Tem pessoas lendo histórias ruins ou não estão entendendo o que estão lendo. O Ori está aqui, mas eu vou falar mais de Ori, assim, do anjo da guarda e de Ori. Agora, os próximos vídeos que eu vou falar de anjo da guarda, tá certo? Do Ori, né? Do Enkidu. Aí vou dar um novo significado, vou dar um significado real a ele, vou explicar onde está definido qual o papel dele, a importância disso, tem algumas coisas legais. Mas é isso, então assim, numa estrutura dessa, que eu estou tentando dizer aqui, já faz uns 5 minutos ou mais, ou 10. Nesse sentido todo aqui, né? Não tem como dizer que existe maldade do Deus na nossa vida. Não tem. Como eu vou falar isso para vocês? Por causa da punição, olha só, cara, você fez o que não poderia, você não foi a pessoa correta com as demais pessoas, você tem uma punição. Mas não existe aqui o rancor de agora você vai se fuder na vida aqui. Não tem esse rancor. Tem que você começa tudo do zero. E se no Akun Legba que Deus lhe propor, tiver alguma coisa, alguma dificuldade para te colocar por causa de alguma coisa lá, cara, o Ayamó é o seguinte, você aceitou porque quis aceitar. O que você tem aqui foi uma coisa que você decidiu fazer, tá certo? Mas, de novo, sem fatalismo. Eu não quero dizer que as dificuldades, em nenhum momento eu disse aqui que as dificuldades, a sua vida ruim, ou coisas ruins que você tem na vida foram coisas que você escolheu por Deus e por isso você tem que sofrer. Eu não tenho, assim, não existe nessa religião essa visão karmática. Então, quando você citou lá a Bebel, falou de karma, olha só. Karma é o entendimento dos espíritas kardecistas, porque o karma, no sentido do hinduísmo, o que tem nessa religião, né, que tem a ver com esse ciclo que eu acabei de escrever aqui, karma, e lá na religião hinduísta chama-se karma e dharma, é isso aqui, na realidade karma, dharma e sansara. Esses 3 conceitos, eu tenho vídeo que eu falo sobre isso, karma, dharma e sansara. Sansara deve ter uns 2 ou 3 vídeos, pelo menos 2 vídeos. Tá aqui. Isto aqui engloba aquele conceito de karma dharma lá do que você tem de vidas anteriores, de ação para essa vida e do ciclo que você vai rompendo. Isso sim tem. Mas não é essa visão karmática dos espíritos que as pessoas adotaram e que, olha só, isso é um ponto de vista espírita que eu particularmente não gosto, mas não vou abordar aqui, tá certo? Nesse vídeo, a minha discordância com essa visão deles. Mas eles acham isso. Então, eu acho o seguinte, se você nasceu aqui
Como acontecer? Ah, mas eu nasci, aí eu tive um acidente. Olha, acidentes acontecem. Ah, eu nasci e tive uma doença. Olha só, lamento. O corpo humano é formado, doenças ocorrem. Você não pode dizer que a doença foi planejada para você. Mas eu nasci com um defeito congênito, mais uma vez, assim. Congênito, você nasce de uma vida anterior, se a pessoa por acaso teve aquele incidente lá, vai ter naquela vida, assim. Nasci com um defeito de nascença, olha só, o processo, eu já expliquei, o processo de nascimento não é 100% seguro, não é 100% garantido que você vai nascer totalmente perfeito. Existem incorrências. Claro que pode ter alguns tipos, eu já falei, existem alguns tipos de doenças que você traz, fatalistas, inclusive, que encurtam a sua vida, que fazem parte da sua vida, dos seus anseios, do seu ciclo. Existem sim pessoas que nascem para ter um ciclo curto, isso existe sim, mas, então nesse caso eu aplicaria, mas nem tudo que acontece aqui é porque Deus jogou aquela praga em você. São coisas que às vezes nascem, o processo humano de nascer, aí isso, a própria saúde, por exemplo, você tem lá uma mulher, ou um homem, que decidem ter filhos. A própria condição saudável dele, ou seja, a decisão que eles tomaram de como que eles vão usar a vida deles, que coisas saudáveis eles vão fazer, se a pessoa vai se preparar para aquilo, né? Pode determinar que você nasça bem ou mal. Então, assim, olha só, você pode às vezes nascer com alguma enfermidade ou nascer com alguma deficiência baseado em situações ou ações ou atitudes ruins que aquela pessoa, que é a sua mãe, tomou ao longo da vida dela e que se manifestaram no período de gravidez, seja por incidente ou por coincidência ou porque prejudicou a capacidade gestacional dela, ou o próprio homem prejudicou a capacidade gestacional dele, uso de drogas ou álcool, geralmente as coisas assim que podem prejudicar e podem gerar uma vida física que não seja correta. E vocês vão colocar isso na conta de Deus? Não, gente. Assim, é muito fácil você tirar a culpa das pessoas aqui e colocar em Deus. Mas eu estou dizendo o seguinte, olha só, vamos lá, para as pessoas não acharem que eu estou culpando todo mundo. Como eu falei, não existe garantia de 100% de que a geração de vida vai ser 100%. Acidentes, incidentes, as coisas acontecem. O que eu estou dizendo é o seguinte, existe um outro caso de acidente que quando atitude de pessoas que já estão aqui, que vão ter que fazer aquela geração, poderiam levar, por exemplo, a uma consequência. E às vezes não tem, às vezes é uma questão, basicamente, aconteceu por acontecer. Entendeu? Então, não me coloquem aqui palavras fatalistas que eu não estou falando. Estou falando que a vida é complexa, a geração da vida é complexa, bem complexa. E todas as coisas complexas, olha só, olha o que acontece. A mente humana é assim. Quando você tem uma coisa complexa, o homem, né, a gente tenta reduzir para duas coisas, maniqueísmo. O pessoal adora o maniqueísmo, bom e certo. E não é, às vezes. Então, toda situação que envolve vários fatores, as pessoas têm extrema dificuldade de poder parar para pensar, analisar e entender. Porque as pessoas gostam de lidar com uma, duas, no máximo 3 coisas influenciando. Sendo que todo mundo gosta de resumir tudo a 2 coisas só. É assim que funciona, né? Tudo nosso é duplicado, então as pessoas gostam de lidar com 2 fatores. Só que eu estou falando, a geração da vida não segue 2 fatores. Eu disse que sim, pode ter alguns fatores espirituais, pode ter alguns fatores de destino, pode ter alguns não sei o quê, e podem ter. Aí eu vou dizer, pode ser dezenas de fatores fisiológicos aqui que vão determinar aquilo. Então o fato de você. Por que eu estou falando isso tudo? O fato de você ter aqui algum problema para poder fazer essa vida não significa que aquilo foi planejado, dedicado para você. É por isso que a gente fala, né? Porque às vezes você não deve condenar se uma pessoa tem uma situação ruim e você vai preservar a vida por preservar. Você pode estar sim capturando uma alma boa num corpo ruim sem nenhum motivo especial, né? Tipo assim, olha só, se a gente acredita no renascimento, sem renascimento, significa que, cara, a vida ela pode ter um novo ciclo. Claro que também tem uma explicação que eu já dei aqui da religião, que quando a gente vem para cá nós temos um tempo de vida, então você não pode abreviar esse tempo de vida, porque senão você vai sofrer uma consequência que é ficar aqui o resto da vida que você estabeleceu com o Onibodê. Então ninguém pode, essa vida, olha só, ninguém, faz parte do contexto, ninguém pode dizer o seguinte, essa vida está muito ruim para mim, cara. O cara lá da religião, que o Alô disse que a gente tem outras vidas e tal, não sei o que, parará. Eu vou fazer o seguinte, cara, eu vou dar uma resetada nessa vida, eu vou parar aqui, vou para a próxima.
falando, essa é uma consequência ruim da interpretação das coisas que eu estou falando aqui, parte das coisas que eu estou falando aqui. E isso acontece em outras religiões. A pessoa acha o seguinte, então eu vou interromper essa vida, vou me matar aqui, e eu vou para poder chegar e começar de novo. Essa é uma forma de você ver isso, não é isso? Bom, aí o que acontece? Está errado, porque existe um outro mecanismo de julgamento da parte que diz o seguinte, que você tem um tempo a cumprir aqui. Então, você diz assim, olha, você veio para cá para ver, naquela volta, quando você passa por Oribodê, você diz, ó, Oribodê, eu vim aqui, esse é os meus objetivos, você vai repetir para esses objetivos, e eu vou viver, sei lá, 70 anos, 80 anos, 90 anos, mais ou menos em torno disso. Claro que você pode viver mais, um pouquinho menos, porque acidentes ocorrem, então, mas quando chegar lá, você só vai poder voltar ao Orum, segundo essa religião, eu disse, né, segundo essa religião, eu vou falar daqui a pouquinho sobre essa questão do que as religiões dizem. Na hora que você vencer aquele tempo. Então, se você tentar abreviar a sua vida e voltar antes, você vai ter um problema, você vai ficar aqui na Terra como um fantasma. Então, assim, estou falando, o contexto todo da religião tem um mecanismo muito bem arrumado aqui, né? Senão, você poderia sair por essa saída, assim, eu vou terminar esse ciclo aqui, eu vou começar um novo ciclo, né? Olha, não pode não ser, pelo contrário, vai ser ruim. O que eu estou dizendo nessa religião, na teologia, diz o seguinte, não faça isso, porque você vai ter consequências ruins para isso. Então, apesar de todas as explicações, né, esse não é um caminho. Na realidade, assim, a vida está aqui para ser vivida com ou sem as dificuldades que você tem, e você nunca sabe o que foi aquilo que veio para casa, e aquela dificuldadezinha que você pode estar tendo ali, cara, primeiro pode ser uma coisa que você supere, uma coisa que você passa por cima, e aquilo provavelmente não, se você tem alguma inabilitação causada por nascimento, ou mesmo, olha só, você pode ter inabilitações causadas por acidentes, né, que não tinham, né, um acidente, que você nem teve culpa. O fato de você estar assim é o seguinte, isso numa outra avaliação, é só, isso aí você realmente está com um problema, mas você pode seguir a sua vida dessa maneira e atingir aqueles objetivos que você queria dessa forma aí. Te deu uma dificuldade maior, mas foi um acidente, faz parte da vida, lembra? A vida, a gente não tem controle sobre todos os elementos. Então, fechando esse pedaço aqui, assim, eu não consegui ver, não existe maldade em Deus. Então, o que eu falei até agora? Que o Odu não é uma coisa que te joga em cima de você. Então não existe essa visão e que não tem maldade no que Deus faz. Então esta visão de que você nasceu com essa jogada de cá, jogar para lá, está errada. Assim como a visão de você tem um Odu, os Odus são um mal que são jogados para você, também está errado. Já expliquei, o Odu é o que reflete aquilo que você mesmo escolheu para você. Então olha só, existe uma série de coisas acontecendo aqui, processos, políticas e tal, valores, lá. O Odu, cara, é só a forma como a gente enxerga aquilo ali, está só refletindo aquilo ali. Então parem de ver o Odu como essa coisa que foi jogada para cima das pessoas, tá? Bom, avançando um pouco, né? A questão, o que eu citei daquela do Eurosum, é que o Eurosum é um Odu muito legal, ele retrata várias situações. Ele retrata uma pessoa de bem com a comunidade, tá certo? Ou seja, essa é a parte legal. Eurosum é uma pessoa, quando a pessoa está integrada à comunidade, a comunidade a adora, gosta dela. Então, assim, existem, eu vou dizer que não tem nada de... O Eurosum traz esse mistério do Ori, da questão das vidas, das escolhas. É ali que a gente, nesse capítulo de Fá, que a gente tem essas informações, a maior parte dessas informações úteis de você esquecer a vida. Então, não existe, e como eu já falei, eu digo aqui, assim, não existe Odu ruim, olha só, não existe Odu ruim, porque Odu apenas reflete. Então, o que é ruim é a sua situação. Odu sempre retrata, é um espelho daquilo lá para ver lá. Então, não tem, e outra coisa, e não tem Odu ruim, assim, todos os Odus têm, mas tem textos ruins, não, todos os Odus retratam situações que você tem, assim, não é, olha só, quando você vai Fá e a gente faz a consulta, não é, o Urumilá não jogou aquele Odu na sua cabeça, entendeu? Olha só, essa é o que eu falei, eu estou 1 hora aqui, 50 minutos falando sobre isso. Você vai lá, risca lá, tem a falar o Odu, você não recebeu isso na sua cabeça. Ponto. Não, você não foi pedir ajuda e ele jogou a lata de merda na sua cabeça. Não é isso. Assim, você chegou lá com a situação que você mesmo criou na sua vida e o Odu é a forma como o Urumilá explica para o Balô o que ele vai ter que falar para você. É isso, ali, entendeu? É o espelho, é o que reflete que você tem.
Por isso que tem muitos, tem 256 situações, e mais combinações, tem mais e mais combinações que a gente pode fazer com outro. A gente vai né? E cada adulto tem, sei lá, 10, 16, 20, 8. Os adultos têm muitas histórias, porque cada história retrata coisas diferentes, porque com essa combinação de quantidade de história por quantidade de odus e combinação de odus ali que você faz para complementar, você vai achar uma constelação ali, uma configuração que retrata o seu caso. Por isso que é bem complexo ser Babalaô. Por isso que o Babalaô não é só conhecimento. Como eu já falo, o Babalaô tem uma questão de experiência. Só depois de muita experiência, muito tempo, ter visto todos os odus, situações, ter errado, inclusive errado, sendo impreciso, às vezes não erra sempre, mas sendo impreciso, corrigindo, aprendendo com os erros dele, com os acertos dele. É muito difícil você aprender com os acertos, você só aprende com os erros. O próprio Babalaô, aprendendo com ele, é que você ganha a capacidade de interpretar aquilo de forma correta. Entendeu? Então, assim, por isso que eu digo para vocês, eu não acredito em babalaôs e imberbes. Aqueles, né, novinhos, eu sei o tratado, decorando, que pega aquele lixo daquela merda, aqueles tratados cubano e fica lá falando, isso é isso, é isso, é isso, cara. Assim, não acredito nessa gente. Não acredito, por quê? E mesmo os olhadores de búzios. O cara é olhador de búzios, olha búzios muito bem, olha só. Assim, só vai ser um bom olhador depois de anos, depois de muito tempo que ele vai aprender como falar, o que ouvir, como é que as pessoas... Isso precisa de experiência. É ruim para pessoas. Por isso que às vezes pessoas novas precisam estar associadas a pessoas antigas, né? Para poder estar lá. E aí, quando é que ele vai estar sozinho? Quando ele já for experiente. Então, realmente, você sempre vai... Se você encontrar um bom Babalaô, sempre vai ser uma pessoa mais velha, bem velha. Porque ele já errou bastante, já aprendeu, já entendeu, já viu todos os odus, já analisou, já teve que estudar, fazer lá. E o novo sempre tem que estar com o cara lá olhando para aconselhar ele. Por isso que às vezes você tem dois. Assim, um é muito ruim. Você tem que ter muita confiança para ter um só Babalaô sentado ali. Você tem dois Babalaô, tem três. Porque tem 2, 3 Babalaôs numa consulta. Porque aquilo, né? O conhecimento, a experiência dos anteriores vai corrigir a inexperiência, a falta de conhecimento daquele que está consultando. E geralmente aquele que consulta lá, que pefa lá no OPON, é a pessoa mais nova, menos experiente. Os mais experientes não querem aquilo não, os mais experientes só querem prestar atenção e falar com você. O cara não quer aquele ato, ele bota o mais novinho. Quem é o mais novo daqui? Vai, senta ali e faz, porque é muito trabalhoso. Então é o contrário. O cara que está sentado no OPON, geralmente, geralmente aquele que não tem nada para falar. Quem está para falar está ali do lado. Então quando você vai numa consulta e tiver 2 babalaôs, tiver 3 babalaôs, que pode acontecer, né? Porque a gente tem uma base de conhecimento comum, você pode ter certeza do seguinte, os mais experientes estão sentados do seu lado. Você acha, estão acompanhando, o que os caras estão fazendo aqui? Olha só, presta atenção naqueles ali. Aquele que está na sua frente ali é o que tem menos a te falar. Menos. Quando você tem 2, 3 ali, tá? Claro que se tiver um só, aquele é o que tem para falar, e acontece isso. Se tiver 2, pode ser que os 2 tenham a mesma capacidade, faz você, não sei o que, o outro lá, mas existe essa hierarquia, tá? Então entenda dessa maneira. Ok? Assim, eu quero só encerrar com essa questão não com o vídeo ainda, né? Lá, infelizmente, mas com essa questão de você ter recebido, eu sou um, olha só. Se você está na vida... mas eu citei que tem pessoas que nascem sem ter feito planejamento. É verdade. Existem pessoas que vêm parar nessa vida como turistas. Mas olha só, elas decidiram ser turistas. Mas não é muita gente não, são algumas pessoas que vieram. São pessoas que não estabeleceram planejamento, não estabeleceram objetivos. E tipo o seguinte, deixa a vida me levar, a vida leva eu. É verdade, esse negócio dessa cantiga é bem correto. É bem correto. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Cocô na Bahia, ele vai ficando, para onde o mar levar, ele vai. É verdade, tem pessoas que não nascem com nenhum tipo de coisa. Você vê uma pessoa apática, procurando ali, olha só, ela pode ter realmente nascido sem objetivos. Isso torna ela uma pessoa pior? Não, ela só não tem aquela determinação. O que pintar para ela, vou ficar aqui, vou ficar ali, mas ela não tem aquele modo de fazer. Mas pode isso? Pode, ela decidiu fazer dessa maneira, decidiu não se preparar, né? Mas Deus permitiu, deu. Ele foi lá, não quero nada, vou fazer nada, quero ver dessa maneira. Pô, tá bom, recebe o que precisa para ter. Aí Deus dá os instrumentos para ela poder ter aquela vida ali deslocada, mas assim, sem descompromissada. É isso. Então, assim, isso não foi um karma que Deus colocou na vida dela. Isso foi ela que decidiu nascer uma vida. O que é lá. E outra coisa, o Irosum Meiji,
e o Apolar de Hirossum, ele não reflete apenas essas pessoas. O que o Hirossumese reflete é que você pode estar aí num desvio da sua vida porque você está se afastando dos objetivos da sua vida. Entendeu? Então, olha só, uma das formas de a gente entender o Hirossumese é essa, que você está ausente. Tipo assim, você não se planejou para aquilo. Sua vida é cocô na Bahia. O outro é isso. O processo de vida, né? Quando você bota lá no iguê do esquecimento, na árvore do esquecimento, você esquece, naquele momento, você perdeu a referência, né? Isso tem, aí por isso que perdeu a referência do que você vai trazer como objetivos. E aí, por isso indico, então, cara, você precisa de um bori para você poder se reconectar com o seu destino, para poder retomar a sua vida para o melhor rumo. Então, a mensagem que Hirossum traz para a gente não é a que você está imaginando, tá certo, né? Uma delas é aquela que eu falei. Você pode ser a pessoa que não é. Uma outra é essa. Você precisa se reconectar. Em Hirossum, em Meiji, tem o mito de Elenini. Quando o Urumilá vem, numa das vindas dele à Terra, ele vem, e aí ele descobre, caraca, não me preparei direito, vou voltar para Deus, e aí Elenini corre atrás dele, e aí ele tem a parte do esquecimento, né? Então, assim, eu já falei sobre esse mito aqui em outros vídeos, mas não vou falar agora, é um pouquinho mais longo. Mas é isso, né? O cara volta e quando ele fica na porta do salão de Olodumare, né? Então, ele iria no mar. Eu já falei sobre esse equilíbrio, né? Ele iria uma coisa importante, né? E não é o mal. Porque, assim, eu já falei sobre mal teológico. Se você quiser entender o mal vindo de Deus, você tem que ver o vídeo sobre mal teológico, que aí é outra coisa. Mas quando você sai lá, ele fica prestando atenção. E o Urumilá fez fez um eboante, um sacrifício para poder distrair, poder conversar com Deus sem a presença de Elenini e poder voltar. Quando Elenini percebeu que ele fez isso, correu atrás dele e aí, né, conseguiu tocar nele e fez ele esquecer as coisas que tinha combinado. Então a dificuldade, isso é uma metáfora, uma coisa alegórica. Mas então a gente sempre começa com a vida zerada. Mas é importante, já falei também, que é muito importante a vida ser um livro em branco que você está escrevendo, porque você não pode nascer sabendo tudo que você fez na vida anterior, sabendo as inimizades que você teve. Você tem que começar a vida zerada, tipo assim, tudo zerado. Eu tenho chance de fazer tudo de novo de alguma maneira. Então você vai fazer aquilo lá. A vida é sempre livre. Então Hiroshima que diz isso, a vida é esse livro em branco, você está fazendo, se criando, e você tem que se reconectar. Então as mensagens de Hiroshima são muito mais importantes do que você resumir essa visão que você pegou por causa de um comentário que eu fiz. Ou seja, ele é muito mais importante. Né? Inclusive, é um capítulo com mensagens muito legais, cara. Né? Ele, primeiro, é um capítulo dos primeiros 9 odus, né? Então ele está ali, é muito ligado à vida, à nossa vida com a E, né? Está no conjunto ali. O Ari é um odu complicado. São mensagens complicadas em um Ari, mas também não tem nada a ver com o odu, lembra? São as mensagens que estão lá, né? Assim como o Ocaran também, é complicado. Tem o Obará, que tem mensagens boas, o Ocaran tem mensagens não. Então, o Ari é o contraponto de Hiroshima, né? Exatamente o oposto, por isso que eles são, né? Ele tem essa coisa de ser o contraponto lá no desenho gráfico, né? Ele retrata a dificuldade, a dureza, pelo contrário, se eu estivesse falando de horário, o Ari é justamente a dureza e a persistência que você vai ter que ter na sua vida para poder vencer todas aquelas dificuldades. Hiroshima já é uma coisa muito boa. Hiroshima é só o mel, entendeu? Assim, eu digo para o contrário, você está tendo uma visão incorreta de Hiroshima. Hiroshima tem muito mais coisas positivas. Eu diria para você que só tem coisas positivas a falar para a pessoa. Eu já diria, o que eu não diria de Oari, que eu diria de Ocaran, o Ocaran, que seria a próxima duplinha, né? E a pessoa diz, não, o Obará é muito bom, já falei para vocês, o Obará é um odu muito difícil, muito difícil. Pelo contrário, ele mostra que aquela pessoa passa por desafios muito grandes, com riscos de desvios enormes ali. O Obará é muito complicado. Assim, retrata situações muito difíceis que a pessoa está passando. Mas ele não traz, de novo, não traz para a pessoa, retrata situações muito difíceis. Então, quando a gente está falando se a mensagem veio de Hiroshima, geralmente é uma coisa muito tranquila, aquela pessoa boa, paraná. Tem coisas que vão assim, né? A opinião que as pessoas têm dos outros para ela, não área é isso. Os outros vêm para ela. Então, assim, a gente faz essa avaliação. Então, mais uma vez, os capítulos, de fato, têm mensagens muito legais. Se eu fosse falar de vocês a mensagem de Hiroshima, eu diria só coisas boas que estão associadas a ele ali. Então, não tem essa visão errada de Hiroshima, tá certo? Então, eu vou falar mais uma coisa para encerrar esse vídeo, tá?
Olha, como eu falei, esse foi um vídeo longo, já tem 1 hora de vídeo aqui, 1 hora e 4 minutos, mas o assunto era denso e por isso que eu me motivei a fazer hoje como um vídeo extra, não ia fazer esse vídeo não, tá? Então eu vou... Mas é porque eu ia falar a última coisa que eu queria dizer, depois de ter falado, eu acho que eu já respondi as questões, deixa eu só ver se eu respondi as questões que a Bebel, né, colocou aqui, né? Ah, tá. Essa última parte que eu vou falar, o Deus cristão que castiga, tá certo? Eu vou falar sobre esse último pedaço da frase. Cada pedaço da frase dela, ela escreveu uma coisa de curta, cada pedaço aqui gerou 20 minutos ou 30 minutos de conversa, né? Então eu vou falar sobre essa questão dessa visão que ela colocou. Esse Deus é como o cristão que castiga. Eu vou falar sobre isso e vai levar mais meia hora aqui. Ai, lamento, né? Mas sim, é um vídeo grande, vejam em partes. Olha só. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Cara, dava para falar, fazer uma mensagem, fazer um vídeo só sobre essa parte aqui do Deus cristão. Então, eu vou pensar aqui se eu vou continuar a falar aqui ou se eu volto a falar nesse vídeo. Eu vou pensar que eu falei. O que eu posso dizer a vocês, assim, eu vou fazer um outro vídeo para responder essa parte, mas eu vou dar uma adiantada aqui no assunto. Olha só, esta visão, assim, depois de ter conhecido várias religiões, algumas, né? Catolicismo, ter Seba Balaoi, conhecer a teologia de Papas, é o seguinte, essa visão de que existem vários deuses, né, ou deuses, é uma visão equivocada. Tá? Então eu sou parte, não é só eu, existem outras pessoas que compartilham isso, eu não compartilho essa visão de que tenha vários deuses, que existe um Deus único. Eu vou fazer um vídeo que eu vou explicar, fazer uns questionamentos aí para os católicos evangélicos, principalmente os evangélicos, são terríveis, muito ruins da interpretação, assim, eles são muito ruins da interpretação da Bíblia deles, né? Então todas as interpretações, todas ruins são bem, já pensa que não, tem interpretação ruim dos católicos. Aí é difícil eu falar de que eu gosto e que eu não gosto, né? Mas então, eu não compartilho com essa visão que tem vários deuses. Para mim, tudo é um Deus só, tá? Então, assim, é sempre o mesmo Deus. A minha visão de religião é que, é um Deus único. Então, é um Deus único. E a religião, eu já falei isso antes, mas se ela está falando isso porque ela não prestou atenção ou não viu o vídeo anterior sobre isso, a religião são as palavras de Deus para nós. Então, vou só simplificar com essa coisa aqui, tá? Então, depois eu faço um vídeo sobre questionando essa coisa só sobre essa frase. Então, olha só. A religião são as palavras de Deus para nós. É por isso que, ao redor do mundo todo, ao longo de todas as eras, né? Não é 3D, é 4D, né? Ao longo de todas as eras, religiões surgem e vão continuar surgindo, ou já surgiram no mundo todo. Todas elas, uma independente da outra, e surgem de forma natural. Apesar dessa religião católica ter se espalhado pelo mundo, isso foi um mérito dos católicos, foi um mérito de Deus, foi um mérito de Deus. Né? O mérito de Deus que conseguiu estabelecer isso no mundo todo. Né? Então, apesar disso aí, fora isso, continuam, né? O mundo sempre foi povoado de muitas religiões. E religiões são coisas sagradas, e religiões representam a palavra de Deus para nós. Deus se expressa para nós através da religião. Então, a religião não é Deus. A religião não define Deus. A religião define a forma como Deus se comunica com a gente. E nesse sentido, se a gente acredita que existe, como o católico faz, que existe um Deus único, poderoso, que foi Ele que criou tudo, Fiat Lux, né? Haja luz e haja o mundo, criou, espalhou o mundo, se a gente compartilha essa visão, inclusive nessa religião de Olodumare, que Olodumare criou o mundo, criou tudo, criou as pessoas, não existe espaço nessa gênese, né? nessa gênese de criação, nessa teogonia, de que possa ter dois deuses criando dois mundos aqui, a não ser que fossem dimensões diferentes. Só pode ser um. Então, assim, só pode ter. Então, se os católicos forem dizer o seguinte, católico, você acredita nessa sua visão? Sim. Então nesta sua visão, aonde tem espaço para ter um outro Deus supremo? Sim. Nós de fato, aonde tem espaço? Não tem. Então, o que a gente fala é o seguinte, olha só, e por coincidência, seja os hinduístas, seja os católicos, não é todo mundo, os egípcios, não tem sempre um criador de tudo lá, não sei o quê? Então, como é que pode ter dois criadores? Não, então não tem. Então Deus é o único só. Mas aí fala, e a religião? Olha só, religião não é Deus. A religião não define Deus. Então isso são informações, são palavras minhas para vocês. Religião não define Deus. Deus, você, a religião é o que conecta os dois. O tal do religare, né? Assim, a religião conecta você a Deus. Deus está aqui,
Assim, tá fazendo aqui, você está aqui. E a religião? Conecta. Ela traz as palavras de Deus, traz as orientações de Deus. Então, ela traz para você. Então, toda religião criada de forma justa, honesta, sincera, sacra, né, sagrada, traz as palavras de Deus. Então, é isso. E nessa minha explicação, eu sempre digo o seguinte, se você tem uma boa explicação, ela tem que caber para qualquer coisa que aconteça. Na minha explicação, cabe a situação, porque então que existe um monte de religiões no mundo. Porque os povos são diferentes, cultura diferente, né? Jeitos diferentes. E em cada lugar, Deus escolheu uma forma mais adequada para se comunicar com aquele povo que estava naquele local. Por isso que as religiões são diferentes, mas retratam, aí você tem que acreditar em mim, uma estrutura muito similar, muito parecida. Nós não estamos lidando com duas estruturas. Fora os católicos, que fizeram uma interpretação humana disso aqui, não divina, tá certo? Católico e protestante, né? O normal das religiões, né, naturais aqui são que todas elas são muito similares, não estão conectadas entre si, não foram uma influenciadas pela outra, que é diferente dos católicos e protestantes, que eles se auto-influenciam, né? E retratam uma situação de vida muito comum, tá certo? Então, assim, isto é a situação de vida. Então, por que eu estou falando isso? Porque eu não vou entrar, apesar de já estar entrando um pouquinho, mas já tem 10 minutos que eu estou falando. Esta visão de que esse Deus é igual ao outro, é só. Esqueça isso. Só tem um Deus, é o mesmo Deus. Então, assim, eu sou assim. O outro vai achar, isso é um absurdo, beleza. Ou se o católico acha que é um absurdo, o problema é dele. Mas assim, sim, é o mesmo Deus, tá certo? Apenas ele se comunica de forma, escolheu palavras, né, de forma diferente, ok? Lembrando a você, por que eu falei aquela coisa de teologia longamente, aqui 10, 15 minutos de teologia no início. A teologia, que é a religião, né, tá certo? Lembra? Deus, textos sagrados, teologia, pessoas. Então, esta coisa aqui da teologia é humana. A teologia é uma criação humana. Pessoas interpretam os textos sagrados e passam para você a interpretação dele. Então, toma cuidado com teologias, com interpretações de textos sagrados que você ouve. Você pode estar vendo, ou, né, ouvindo e acreditando em coisas ruins. Vai ao texto original. Às vezes a pessoa, às vezes tem muita gente que vai ao texto original, mas ela não tem a capacidade, o entendimento para ver aquelas palavras e tal, entender o que está querendo dizer, aí acha, então deve ser aquilo mesmo, mas toma cuidado. Eu já vi gente aí, já vi católicos, já vi evangélicos que fazem interpretação de textos sagrados, assim, gente importante, gente, né? Tem uns que eu acho péssimo, o Augusto Nicodemos horrível, e vi uns caras aí péssimos. Ele fala assim, ó, ele pega um texto, cita a frase, então baseado nisso o entendimento é esse. Aí se você parar, olha só, o cara fala A e diz que aquilo significa G, assim, não tem nada a ver com a outra. O cara lê um texto, assim, gente, eu cansei de ver, o cara lê um texto, tá lá o texto, ele fala as palavras, né? E geralmente, né, tem muita gente que fala aquelas coisas totalmente sem contexto, né? Assim, você tem uma história ali no meio. Aí ele pega um pedaço da história e tem esse texto. Não, assim, ele tira do contexto do início e do fim, do meio, do que está lá, e bota aquilo ali. Apesar dele já fazer isso, que é uma coisa incorreta, uma coisa questionável, né? Ele ainda lê uma coisa e tira uma conclusão que não tem nada a ver com o que está ali. Cara, assim, não tem nada a ver. Não é uma coisa tipo assim, baseado naquele texto, você pode dizer assim, não, você poderia ter um outro entendimento, que seria esse aqui. Não. Às vezes assim, o cara fala A, então isso significa G. Aí você não usei A, significa A, ou A linha, ou A++, ou A-, mas não vai significar G, entendeu? Então, finalizando então, que eu falo nesse vídeo, desse negócio, não tem vários deuses. Então o que a gente faz aqui, o que esta religião faz e o que as outras fazem é a mesma coisa. É traduzir para você o que Deus quer que você saiba, tá certo? É isto. O Deus sempre é o mesmo, tá certo? Sempre é o mesmo e sempre é bom, tá certo, né? Mas lá na religião tal ele diz que o Deus daqui é ruim, mas esse é o problema deles. Eles acham que qualquer outra forma de interpretação de Deus que não seja deles, eles chamam aquilo de diabo, chamam aquilo de outro Deus, eles chamam a gente de demônios. Cara, e aí?
A gente não tem controle sobre o que as pessoas pensam da gente. Né? Essa estupidez, né, que merece grandes comentários, não temos controle. Claro que as pessoas vão poder falar isso, mas não é verdade, tá certo? Não é verdade. E sim, vocês dizem que tanto faz você poder ter religião, sim, eu digo o seguinte, cara, escolha uma religião, gente, escolha assim. Se você é uma pessoa que acredita em Deus, porque tem gente que não acredita, 10% da população apenas não acredita, tá certo? Né? Se você não acredita em Deus, só que tem assim, eu acho que tem uns 50% da população que acredita em Deus, mas não se sente confortável numa religião, não quer adotar. Essas também estão. Essas pessoas que acreditam em Deus, mas não querem adotar uma religião, elas estão tão erradas quanto os 10% que não acreditam em Deus. Para mim é a mesma coisa, tá? Para mim é a mesma coisa. Não faz diferença. Qual a diferença entre um ateu e um católico não praticante, um evangélico praticante? Nenhuma. Para mim é nenhuma. Por quê? Porque religião é você receber de Deus as palavras, as limitações, os valores, as orientações. Se você não está numa religião, é porque eu quero só acreditar em Deus, mas eu quero fazer tudo que eu quero que Ele diga que tudo que eu quero está certo. Porque a religião diz coisas que você está fazendo que estão erradas e você deveria mudar. Então, se você não está disposto a olhar o que uma religião fala para você, você é a mesma coisa se você não acreditasse em Deus. Eu falo para você, olha só, a religião são as palavras de Deus para a gente. Mas por que eu estou falando isso? Porque religiões são baseadas em textos sagrados. E textos sagrados que foram feitos originalmente com inspiração de Deus, através de Deus. Aquilo ali nasceu através da narração de atos de Deus, não sei o que. Então, existem algumas fontes aqui de como que nasce texto sagrado. Então, são emanações que têm a ver com as informações de Deus. E aí nascem as interpretações. Você pode ter interpretações como eu falei. Mas você não pode ignorar que ali tem as informações que você tem que fazer. Então, se você quer dizer que você acredita em Deus, mas você não quer estar ligado a uma religião, nenhuma delas serve para você, cara, é o seguinte, eu acho melhor, diz que não acredita em Deus, gente. É muito mais fácil, cara, muito mais fácil para você, porque essa sua atitude é mesmo você ateu. Então, os não praticantes, para mim, é igual ateu. Igual ateu. Você não quer seguir nada lá, tá certo? Mas então, esqueça isso, só para encerrar nesse vídeo, que esse assunto é para outro, né? Esqueça nesse vídeo. Não tem dois, tá certo? É a mesma coisa, né? Tá certo? E se lá eles têm essa visão do Deus terrível do negócio, eu não sei, a gente não tem. O que eu quero fazer no outro vídeo é discutir essa visão deles, tá certo? Né? Então, comparar com a nossa e tal. Eu acho que já cheguei a fazer isso alguma vez, mas podemos fazer de novo. Mas não tem essa coisa, não tudo igual. Então, o que eu passei para vocês aqui é essa visão de Deus. Ó, é assim que nessa religião a gente ensina você a entender Deus, entender o que Ele espera de você e a sua relação com as demais pessoas. É isso que se resume, tá bom? Gente, lamento, eu falei que ia ser longo. Espero que vocês tenham sido úteis até o final, tá bom? Abraço a todos.